está dito assim: o sacramento da quaresma. É isso que está escrito aí, achou a primeira oração do folheto? Está bem no início do folheto, a primeira página. Achou? O sacramento da quaresma. O que significa isso aqui? Quantos sacramentos nós temos, gente? 7. Quantos sacramentos? 7. 7 sacramentos. Alguns falam de 8º, chamado ignorância. Diz que esse vai ajudar muita gente a chegar no céu. Nós temos 7 sacramentos. 7. Olha a importância desse tempo que nós vivemos. O tempo da quaresma é tão importante, é tão significativo, é tão marcante na história da igreja, que a própria igreja vai chamar esse tempo de sacramento. O que é sacramento? Está lá no catecismo da igreja católica. Um sacramento é o quê? É um sinal sensível da presença de e Deus, eficaz da graça de Deus. Deus. Um sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. O que é um sinal? Um sinal é aquilo que transmite uma mensagem. A quaresma transmite uma mensagem. Por isso eu disse para vocês na quarta-feira de cinzas: ao sair daqui, não tire o sinal da cinza da sua testa. Primeiro, porque é incoerência, ninguém coloca algo para tirar algo em seguida. Segundo, para ficar bem claro para nós que isso aqui não é mágica. Esse sinal exterior revela algo interior que acontece dentro de nós. Quem te vê com o sinal da cruz na testa, na quarta de cinzas, recebe uma mensagem. Um sinal é aquilo que transmite uma mensagem. Qual é a mensagem? Eu sou pecador e quero, com a graça de Deus, me tornar melhor. Nós não devemos ter vergonha de reconhecer isso. Foi isso que fizeram todos aqueles que no Evangelho foram perdoados por Nosso Senhor. Reconheceram suas misérias, seus pecados. A quaresma é um sinal. Um sinal é aquilo que marca e que transmite uma mensagem. Um exemplo bem simples: você que traz aí no peito um pingente, no seu colar, no seu cordão, com a cruz, ninguém vai perguntar se você é cristão católico. Ele já vê de imediato. Você que sai à rua com uma camiseta, por exemplo, como essa aqui de Jandeildo, com a imagem da Sagrada Família, a pessoa já recebe uma mensagem. A quaresma é sacramento, porque ela é um sinal sensível, que nós e os outros, aqueles que não têm fé, que tantos que têm fé quanto os que não têm, podem perceber. É um sinal, um sacramento que nos marca. A quaresma deixa marcas em nós. E aí eu começo a sombria perguntando para você: quantas quaresmas você já viveu, meu irmão? Que marcas elas deixaram em você? Quem participou das missas que eu celebrei nessa quarta de cinzas deve recordar bem o que eu ensinei sobre penitência. Penitência não pode ser algo tão elevado que você não consiga fazer, porque senão ela vai deixar uma marca negativa em você. Porque Satanás é astuto. Hoje nós estudamos isso no Evangelho. Ele nos tenta constantemente. Viu como é que termina o Evangelho? Depois de tentar o próprio Senhor, ele foi embora e está dizendo assim: para voltar no tempo oportuno. Está escrito isso aí no fim da leitura do Evangelho de hoje. O demônio deixa a gente fazer propósitos muito elevados, mas depois não nos deixa viver. E aí fica em nós uma marca negativa, uma marca de fracasso, de ruína, de decepção consigo mesmo, de falta de disposição, de motivação para recomeçar. A quaresma não pode deixar em nós essa marca negativa. Ela tem que deixar em nós uma marca positiva. Cada quaresma tem que ser marcante na nossa vida. Eu me recordava, fazendo aqui minhas contas, não é? Eu já vivi 37 quaresmas com essa. Porque é assim, quem tem fé, os meninos vivem quaresma
37 vezes mais maduro. A quaresma é isso, meu irmão. É tempo de revisão de vida. E essa revisão de vida, ela acontece com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos ajuda a enxergar nossas misérias, aquilo que não vai bem, aquilo que precisa ser refeito, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser restaurado, reparado, renovado, e também aquilo que precisa ser expurgado. Sabe o que é expurgado, né? Expurgar é colocar fora, é tirar, é arrancar da nossa vida. Tem coisa na nossa vida, uma delas o pecado, que precisa ser expurgada, colocada fora, longe de nós. E é o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo. Pega seu folheto aí, vai lá no Evangelho. Vem comigo no início do Evangelho, versículo 1. Naquele tempo, pode ler em voz alta: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Para aí. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Mas está muito fraco. Quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem, gente? É Deus. Você tem clareza disso? Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, que o impulsionou. Se o Espírito Santo é Espírito de Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e ele impulsiona a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor, aí para o deserto, lembrando aqui suas naturezas, não é? Humana e divina. Se o Espírito impulsiona a natureza humana de Jesus, aí para o deserto, isso não pode ser algo ruim. Entende isso aqui? Nós temos medo do deserto. Nós temos medo do deserto. Desculpa, eu vou dizer para você. Nós temos medo do deserto porque nós somos acomodados, e o deserto não é lugar de acomodação. Nós temos medo do deserto porque nós somos preguiçosos na vida espiritual, e o deserto não pode servir ao preguiçoso. Nós temos medo do deserto porque o deserto é lugar onde nós nos encontramos com inteireza, conosco mesmo, com aquilo que nós somos. O deserto é como um espelho, e ali no deserto, ali na aridez, ali no vazio, ali nos desafios, ali eu me encontro comigo mesmo, e eu sou obrigado a fazer uma leitura daquilo que eu sou. Aquilo que a filosofia ensina para nós: no deserto eu preciso fazer muitos ledger, eu preciso fazer uma leitura interior, eu preciso olhar para mim mesmo, não é? Quando a gente quer dizer para alguém que está observando ele, você diz: estou te lendo, não é? Você está precisando de se ler, de ler a si mesmo. O deserto é lugar de fazer uma leitura da própria vida. O deserto é um lugar de me perguntar quem eu sou e como eu vivo. O deserto é um lugar de aridez, onde no vazio, no silêncio, eu me deparo comigo mesmo, com as minhas limitações, com as minhas misérias, com os meus pecados. No deserto eu me deparo nesse contexto. E aí vou dizer para você: o maior desafio do deserto não é Satanás. O maior desafio do deserto... Acabou a bateria, não tem problema, por isso que eu já arrumo o microfone, deixo bem arranjadinho. E nessas circunstâncias já estou servindo. Nunca eu deixo ele lá de baixo. Veja, no deserto, o maior desafio não é o diabo que te tenta. O maior desafio no deserto é lidar comigo mesmo e a minha história. Todos nós temos uma história, e essa história nos condiciona. Sim, nossa história somos nós. A
impulsionar para isso e nos amarrar para aquilo. Todos nós temos uma história, e essa história precisa, guarda o que o Pai está dizendo, essa história precisa ser passada a limpo na presença do Senhor. Todo mundo tem que viver isso aqui. Agora virou moda, inclusive há pouco tem uma formação para vocês sobre isso. Virou moda a direção espiritual. Todo mundo quer fazer direção espiritual, mas as pessoas não sabem como se faz direção espiritual. Acha que fazer direção espiritual confunde com aconselhamento, com tanta coisa. Acha que fazer direção espiritual é lá despejar os pecados e os defeitos e os problemas no pé do padre, como dizem vocês, e que o padre magicamente me traz uma solução. Direção espiritual não é aconselhamento, não é apagar fogo. Direção espiritual é fazer um caminho com Deus, e neste caminho com Deus eu vou passando a limpo minha história, eu vou vendo as marcas de Deus que existe na minha história, eu vou dando ao conhecimento do meu diretor, para que o meu diretor, sob a ação do Espírito Santo, me direcione. A primeira coisa que eu peço para quem me pede direção espiritual, e aí já tem uma bandeira que muitos não voltam. A primeira coisa que eu peço é: reze e pergunte a Deus se de fato Ele quer que eu seja o seu diretor espiritual. Diretor espiritual não somos nós que escolhemos, é Deus quem escolhe para nós. A segunda coisa que eu peço é: vá lá e me escreva e traga a sua história de vida. Pois se eu estou pegando um bonde andando, eu preciso saber em quais paradas esse bonde parou, aonde que ele ficou incapaz de seguir, por que ele tem essas marcas. Eu preciso saber, porque senão eu sou incoerente. Imagina um médico que prescreve uma medicação, um tratamento, sem saber de que doença sofre aquele que está na sua frente. Antigamente virou até piada por aí, não foi? A gente chegava nos hospitais, idos passados, espero eu, e todo mundo era medicado com Buscopan. Até estava uns problemas graves, era ou não era? Não interessava se era dor no dedão do pé ou que era Buscopan. Tanto que hoje, se chegar no hospital e falar para você assim: fulano, você vai tomar um Buscopan, a gente já pega descendo, não é não? Isso é incoerência, isso é loucura. Vamos lá, volta aqui no assunto. Então, na direção espiritual, eu preciso passar minha história a limpo. E no deserto, a gente faz essa experiência, a gente passa a nossa história a limpo, na presença do Senhor. Não tem coisa melhor. Aí o segundo ponto que eu peço para quem vem fazer direção espiritual agora comigo: faça a sua história, me escreva e traga. Muitos também ficaram: o padre não deu conta de escrever, eu não posso falar. Não quero que você fale, eu quero que você escreva. Porque quando eu escrevo, eu estou vivendo uma experiência de tirar de dentro e colocar fora. Para mim escrever minha história, eu tenho que ter confiança em quem vai ler. Então já estou exercitando com a pessoa como se faz direção espiritual. Se eu não tenho confiança em quem me conduz, não tem fruto na direção espiritual. Me escreva tua história, eu peço por isso. Você tira de dentro e coloca fora. É um ato de confiança em quem eu vou entregar, nas mãos de quem eu vou entregar essa história. É uma oportunidade também de ir escrevendo e repensando a minha vida com tudo que lhe é próprio. É bonito esse processo, é bonito, é um processo de libertação que vai acontecendo serenamente. Agora, eu digo isso para dizer: quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Por que levou? Está aí no versículo 2, palavra. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Responda para mim. Por que foi que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Pode responder em voz alta. Por
que foi que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Interpretação de texto mal feita. À primeira vista, guarde aqui, eu estou ensinando isso aqui é muito útil para nós, a nossa vida espiritual. À primeira vista a gente lê e pensa: o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para que ele vença o diabo. Veja como é diferente. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para que ele se fortaleça no Espírito. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para fazer um limpa na sua vida, se é que Jesus precisava, mas para limpar a sua vida. Aqui falando, pensando em nós já, viu? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para que ele descubra dons, capacidades. Aqui falando da natureza humana de nosso Senhor. Entenda isso aqui, gente? É bonito. O Espírito não leva para o deserto para nos jogar para as cobras, para as hienas, para os chacais. O Espírito Santo leva e diz aí: aqui, ó. Agora você se vira aí, você não é caixote. Não é isso não. O Espírito Santo nos leva do deserto ao deserto para nos fazer vitoriosos. É assim que Jesus sai. Jesus sai do deserto vitorioso contra Satanás. O Espírito Santo nos permite o deserto. Guarde isso aqui. Eu comecei lá dizendo para você que o deserto não é lugar de gente acomodado nem preguiçoso. Sim? Lembra disso? Pois é, o Espírito Santo nos leva para o deserto para nos fazer descobrir a autoridade que nós temos contra o espírito humano. Essa autoridade vem de onde? Da comunhão com Deus, do autoconhecimento da história passada limpa. Essa autoridade vem da Sagrada Escritura, foi o que nós estudamos na segunda leitura de hoje, não é? E é o que nós vemos de maneira prática aqui. Como é que Jesus combate Satanás? A Escritura diz, a Escritura diz, a Escritura diz. E como o diabo não é bom, vocês viram como que ele tenta Jesus, a última tentação aí? Pega aí seu folheto, você não prestou atenção. Pode pegar seu folheto. Versículo 9. Última tentação de Jesus no deserto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. O diabo cita para Jesus duas passagens da Sagrada Escritura. O diabo conhece a Escritura Sagrada. Por isso não adianta só conhecer a Escritura, viu? Para viver na comunhão com Deus. O diabo conhece a Escritura, mas não está em comunhão com Deus. Aí eu quero fazer um alerta aqui, viu? Cuidado com gente que chega lá para bater na sua porta com a Escritura debaixo do braço. Conhece a Escritura, mas não está em comunhão com Deus. Conhece a Escritura, mas não fez encontro pessoal com Deus dessa Escritura. Por isso ele pega partes isoladas da Sagrada Escritura, como o diabo, para confundir e para deixar em dúvida, para tentar aqueles que escutam. Cuidado! Tem muita gente batendo na sua porta, e quando eu falo bater na porta hoje, não é só ir lá na sua casa não, que a internet está cheia disso, os programas televisivos estão cheios de gente que bota a Sagrada Escritura na conserva do CC, debaixo do braço, para usar a Escritura Sagrada como Satanás, para
para te tentar e para te confundir. Isso quem faz é o diabo. Quando eu vejo esse tipo de gente, com esse tipo de atitude, eu já sei, é o diabo. Não tem jeito. Ô seu pai, eu estou falando a verdade para vocês. Se vocês quiserem dar atenção ao que eu estou falando, dê. Se não quiser, deixe esse espírito de porco te confundir. Deixe então. Guarde o que eu estou dizendo. Não basta conhecer a Sagrada Escritura. É preciso estar em comunhão com Deus. Aí quem é desobediente, quem criou divisão, quem se afastou da verdadeira igreja fundada por nosso Senhor, quem não faz comunhão eucarística, quem não aceita as coisas sagradas que a própria Escritura fala para nós, não está em comunhão com Deus. Não deve ter autoridade para falar dentro da sua casa. Se você deixa esse tipo de gente falar dentro da sua casa, você está se expondo à tentação de Satanás. Vocês estão me entendendo, gente? O que eu estou falando aqui é coisa séria. O padre está falando mal das outras religiões. Não, eu estou te ajudando a fazer uma interpretação bem feita. Agora, se você não concorda, tudo bem. Você não precisa concordar comigo. Mas lembre, nesse contexto aqui, você está discordando não de mim, mas da própria Escritura. Lembra, gente? O nome diabo, o original diabolos, significa aquele que divide. Quem vai na sua casa para dividir seu pensamento, para dividir você contra a fé e o batismo que você recebeu desde o início da sua vida, para colocar em xeque, em dúvida, para criar confusão na sua cabeça, para te tentar, não pode estar em comunhão com Deus, gente. Consegue entender o que o Padre está falando, sim ou não? Sim. Pois então, meu irmão, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é precioso e eu estou citando porque esse texto nos dá essa alegria dessa reflexão. O diabo é astuto. Ele tenta Jesus 2 vezes. Percebendo que Jesus respondia com a Sagrada Escritura, ele tenta Jesus com a própria Sagrada Escritura. E como é que Jesus responde para ele? Continue no seu folheto. Jesus respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que aqui Jesus revela ao diabo quem ele é. Ele é Deus. É lindo isso aqui. Entenda, meu irmão. Quando eu digo dessa experiência bonita no deserto, Jesus no combate contra o mal, é assim também conosco. No combate contra o mal, nós vamos nos tornando vitoriosos no Espírito. Não tenha medo de combater o mal. Não tenha medo, meu irmão. No combate contra o mal, nós vamos nos tornando, insisto, vitoriosos no Espírito. Essa é a mensagem da liturgia de hoje. E veja, o diabo ele sabe das nossas limitações. Ele tenta Jesus no ter, no ser e no prazer. A primeira coisa, o ter, não é? Segunda coisa, o prazer. A terceira tentação é no ser. Ele está questionando Jesus: se tu és mesmo o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Guarda o que o Padre vai dizer. Você não precisa provar nada do diabo. Eu vou insistir. Quando alguém chega com a Bíblia debaixo do braço, lá, usando a Sagrada Escritura de maneira equivocada, errada, mal intencionada, oportunista, ele quer que você prove as coisas para ele. Não é? Quando você fala e diz assim: está na Bíblia, você tem que provar, não sei o quê. Foi o mesmo. Entenda por que eu estou fazendo essa reflexão aqui. Foi o mesmo que Satanás fez com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Nós não temos que provar nada para o diabo, nem para ninguém. Nós não temos que provar nada. Gente, nós não temos que viver de aparência. Nós temos que viver de autenticidade. E veja que é diferente. É diferente ser autêntico do que parecer assim, assado. Eu não preciso parecer, eu preciso ser. Por isso é importante passar limpo nossa história de vida.
Por isso o deserto nos faz tão bem. A gente tem medo do deserto, mas o deserto faz bem. Vou dizer uma coisa para vocês: as pessoas têm medo do deserto, têm medo do sofrimento, têm medo da crise. Eu vou dizer, o deserto, o sofrimento e a crise é a matéria com a qual Deus esculpe os seus santos. Guarda o que o Pai está dizendo. Eu falo com conhecimento de causa. O deserto, o sofrimento, as dores, as crises é a matéria com a qual Deus vai esculpindo os seus santos. É só ler a vida dos santos, vocês vão entender o que eu estou falando. Aí eu vou dizer, quem é acomodado não vai querer ser esculpido por Deus no deserto, porque ele se acomodou. Esculpir é um processo doloroso. Esculpir é tirar, não é? Esculpir é tirar tudo aquilo que é desnecessário. Um dia perguntaram aí um grande escultor da história do mundo e da igreja, Michelangelo, perguntaram para ele: rapaz, como é que você tirou isso aqui? Como foi que você esculpiu isso aqui? De um bloco de pedra, de um bloco de mármore? Como é que você fez esse Moisés aí, essa piedade? Como é que foi que você fez? Ele diz assim: eu não fiz não, eles estavam aí dentro, eu só fui tirando os excessos e apareceu o que estava aí dentro. Bonito isso aqui, não é? Eu não fiz não, eu só fui tirando os excessos, eu fui tirando o que sobrava, eu fui tirando o que era desnecessário, e apareceu aí essa bonita foto, essa bonita imagem. Gente, guarda isso aqui. A quaresma é um convite para nós. Guarda o que o Pai está dizendo. A gente precisa tirar os excessos da nossa vida. Tem muita gente sofrendo, doente, por causa dos excessos. Os excessos pesam, os excessos nos cansam. A gente cansa de carregar a carga pesada. Os excessos vão nos adoecendo. Todo excesso nos adoece. Já prestou atenção? Tudo que passa, tudo que é excesso nos adoece, gente. A quaresma é o tempo da justa medida. Da justa medida. Por isso eu ensinei para vocês: não faz penitência que você não pode cumprir, não. Eu vou citar de novo para te ajudar. Tem gente perdida ainda que não conseguiu alinhar a sua penitência. Primeiro domingo da quaresma, escuta o padre. Eu falo com conhecimento de causa. A boa penitência é aquela que te tira do seu conforto, que te desinstala. A boa penitência é aquela que foi tão bem pensada que ela te tira do seu conforto. Vou dar um exemplo. Um dia me disse um senhor assim: padre, nessa quaresma eu vou fazer penitência de não comer arroz, vou comer só mistura. Se você gosta muito de arroz, eu disse: não, quase nunca eu como. Que penitência safada, mal arranjada dessa aí. Uma vez, quando eu estava no seminário também, teve um seminarista que fez essa penitência. É ruim falar dos pecados, eu vou falar. Era o mais guloso que tinha. Ele ia servir, não pensava no irmão. Se tinha 4 bifes, ele pensava: é 3 para mim e 1 para os outros, que só. Guloso, gostava de comer as misturas, deixar os outros sem. Chegou na quaresma, bonitão, chegou lá e falou assim: eu fiz uma penitência, eu não vou comer arroz não durante essa quaresma. Eu olhei para ele e falei: toma vergonha na sua cara, rapaz. Não vai comer arroz, já come nossas misturas tudo, acabou. Aí pode lascar. Bota ponto final logo em tudo. Então veja, a penitência tem que ser algo que me custa um pouco, que me desconforta, que me tira da acomodação, que me tira, que mexe comigo de alguma forma. Ela tem que ser tão boa que ela me desinstala, que ela mexe comigo. Se não for assim, não é boa a penitência. De outro lado, lá que o padre está ensinando, de outro lado, ela tem que ser tão boa que eu consigo cumprir. Se for uma coisa que eu não consigo cumprir, não é boa. É cilada do diabo. Veja, a liturgia de hoje mostra para nós Jesus no deserto. E Jesus se propõe no Espírito a fazer aquilo que é possível. Termino com
desespera pelo momento, pelo evento extraordinário, quando o impossível vai acontecer. Não faça isso não. São Francisco já nos ensina: começa fazendo o possível e aí sim, um dia você fará o impossível. A gente começa assim. Muitos de nós somos vencidos na nossa vida espiritual pelo diabo, porque a gente não se conforma com o possível. Esses dias me procurou alguém com uma situação de vida difícil, todos nós temos nossas dificuldades. Eu disse para a pessoa: vamos olhar também as coisas boas. Eu nunca me esqueço, um dia meu diretor espiritual disse para mim: vou guardar, porque me serviu muito. Achei que ele estava até brincando comigo. Um dia meu diretor espiritual disse para mim, eu passando por um momento difícil, de sofrimento, contei para ele, chorando. Ele disse para mim assim: Pai, a gente precisa rir da nossa própria desgraça, a gente precisa rir dos nossos contratempos, a gente precisa rir dos nossos tropeços, a gente precisa rir daquilo que não deu certo na nossa vida, a gente precisa rir da nossa própria desgraça, porque senão o diabo ri da gente. Achei que ele estava brincando comigo. Olha que coisa mais absurda. Eu tenho em alta consideração meu diretor espiritual. Esse dia eu fiquei pensando: o que ele está dizendo para mim? Fui embora com aquilo na cabeça. A gente precisa rir da própria desgraça, senão o diabo ri da gente. Eu entendi o que ele estava me dizendo. O que é rir da própria desgraça? É passar limpo a vida, é olhar e perceber: meu Deus do céu, foi difícil, foi doloroso, foi penoso, mas eu venci. Se eu estou aqui, passei por, eu venci já. Para que eu vou ficar chorando o leite derramado, chorando as pitangas? Não, se passou, foi difícil, deixou marcas em mim, deixou, foi complicado, foi, me fez sofrer, sim, mas eu venci. Eu venci. Aí você precisa olhar para trás e sorrir, e olhar e dizer assim: nossa, eu nem pensava que eu era capaz, mas com a graça de Deus eu consegui. Ou seja, olhar com bons olhos aquilo que Deus faz na nossa pequenez, na nossa limitação, na nossa miséria, que Deus faz, gente. Quando a gente deixa o Espírito agir, Ele faz. E se a gente não fizer isso, por que é que o diabo vem de nós? Porque ele vai pegar essas lamúrias, essas murmurações, essas coisas mal resolvidas, que não foram passadas a limpo na presença de Deus, e ele vai ficar sempre jogando na sua cara, usando isso para te prender, para te amordaçar, para te acorrentar, para te impedir de fazer progresso espiritual. E ele ri de você. Ele ri de você. Está compreendendo o que o Pai está dizendo? Eu estou ensinando para você de maneira muito simples como é que se combate o mal. Eu estou ensinando de maneira muito simples como é que nós fazemos progresso espiritual. Estou ensinando com palavras muito simples como é que a gente se torna vitorioso em Deus. Eu guardo com carinho aquela palavra. Se eu não aprender a rir das minhas próprias misérias, o diabo vai rir de mim. Eu vou me tornar presa fácil para ele. Feche os seus olhos. E quando se esgotarem as palavras, e quando não der certo o que é humano, e quando se acabarem os recursos, e quando não adiantar nenhum discurso, então descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará. Confia no Senhor, confia no Senhor, segura na mão dele que ele é Pai. Confia no Senhor, confia no Senhor, e o que for difícil, Deus
resolverá. Canta comigo. E quando se acabarem as palavras, e quando não der certo o que é humano, e quando se esgotarem os recursos, e quando não adiantar nenhum discurso, então descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará. Confia no Senhor, confia no Senhor, segura na mão dele que ele é Pai. Confia no Senhor, confia no Senhor, e o que for difícil, Deus resolverá. Reza comigo, Senhor Jesus. Eu estou em tuas mãos, guiado pelo teu Espírito. Eu quero vencer as ciladas de Satanás. Guiado pelo teu Espírito, eu quero descobrir os dons, a capacidade, a força, a coragem que o Senhor infundiu em mim e que eu ainda não descobri. Guiado pelo teu Espírito, eu quero passar a limpo a minha história. Guiado pelo teu Espírito, eu quero celebrar a vitória contra o mal, contra o pecado, contra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Envia-me, teu Espírito Santo, para viver esse tempo da Quaresma e crescer no teu amor, cumprindo a tua vontade. Amém. E quando se acabarem as palavras, e quando não der certo o que é humano, e quando se esgotarem os recursos, e quando não adiantar nenhum discurso, então descansarei bem mais tranquilo. Então meu coração se lembrará. Confia no Senhor, confia no Senhor, segura na mão dele que ele é Pai. Confia no Senhor, confia no Senhor, e o que for difícil, Deus resolverá. Abra os olhos, olha aqui para mim. Prestou atenção nesse canto? E quando se acabarem as palavras, e quando não der certo o que é humano, e quando se esgotarem os discursos, e quando não adiantar nenhum discurso, então descansarei bem mais tranquilo. Opa! Quando é que eu posso descansar? Quando eu der tudo de mim. Guarda isso aqui. Qual é o momento de descansar? Quando eu dou tudo de mim. E quando se esgotarem as palavras, e quando não der certo o que é humano, e quando se acabarem os recursos, e quando não adiantar nenhum discurso, então descansarei. Eu só posso descansar tranquilo quando eu der tudo de mim.
Tem muita gente oferecendo pouco, tem muita gente se esforçando pouco, tem muita gente que não está se esforçando, gente. E aí depois diz assim: eu não sei porque Satanás está me vencendo. Você não está se esforçando. Eu tenho que falar isso para vocês há mais de anos já. Eu encontro vocês no confessionário e fico feliz. Fico feliz cada vez que eu te encontro lá no confessionário. Mas eu fico triste quando eu vejo, e não me desculpa você dizer, a gente não é bobo, não. Eu fico feliz quando eu te encontro, mas fico triste quando eu vejo que você já sai do confessionário. Ao invés de ter um propósito de melhorar, você já tem um propósito de voltar para a vida velha. Você está abusando da misericórdia de Deus. E você já peca, já volta para a vida velha e depois diz assim: não tem problema, depois eu confesso. Faz isso não. Isso é grave. Isso é abusar da misericórdia de Deus. Isso é pecado gravíssimo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que depois de encontrar com Cristo misericordioso, eu devo voltar para a minha vida, eu devo me esforçar, eu devo lutar até o sangue. É isso que nos ensina a Sagrada Escritura. Não é ficar lá na porta de casa, sentado, esperando, seu pecado, que hora que você vai chegar, estou aqui te esperando, você não chega, não. Você não pode se expor à ocasião de pecado. Termina essa homilia com isso. Guarde o que o Padre está ensinando. Isso é meu não, é Santo Ambrósio. Essa semana eu estava lendo Santo Ambrósio. Santo Ambrósio diz assim: o verdadeiro arrependimento é não pecar. Quer dizer, quem está arrependido de verdade, ele não vai voltar para a vida velha. Quem sabe que o pecado causou um grande mal, um grande estrago na sua vida, ele não vai nunca mais. Eu acho que eu já contei para vocês. Quando eu era menino, uma vez eu tomei um choque tremendo na tomada. Minha mãe me falava todo dia: cuidado, não mexa na tomada, cuidado, não mexa na tomada, cuidado. Não enfiei nada na tomada. Parece que quanto mais ela falava, mais eu tinha vontade de enfiar o negócio lá. Um dia eu saí na rua, passando de frente a uma construção, estava juntado lá fora no lixo da construção. Eu achei um pedaço, hoje não se acha isso mais não. E até os que estão instalados lá na casa do povo vai lá e roubam para vender, né? Naquela época era diferente. Eu achei um pedaço de cabo assim, de cobre. Ei, aquilo foi uma alegria para mim. Eu vim brincando com esse cabo de cobre, estava voltando da escola, vim brincando com esse trem, lá da onde eu achei até em casa. Fui mexendo, de repente eu dobrei ele assim, ele fez um assim. Eu fiquei pensando: o raciocínio da criança que é maravilhoso. Tem muita gente que pensa desse jeito. Do juizinho tão curto. Eu fiquei pensando, cheguei lá, olhei a tomada, dois buracos na tomada, duas pontas aqui. Eu falei: mas foram feito um pro outro. Dois buracos, duas pontas. Eu não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes. Peguei as duas pontas e enfiei lá nos dois buracos da tomada. Meu irmão, nunca mais eu enfiei coisa nenhuma na tomada. Eu aprendi a lição. Deus é tão bom comigo. O negócio foi tão grave, caiu a energia lá de casa, graças a Deus. Foi tão grave que desarmou tudo, graças a Deus. Caiu a energia lá de casa, caiu a energia dos dois pontos de comércio que tinha lá na frente. Foi comigo nisso e eu levei um coice. Nem sabia que a energia dava coice na gente. Levei um coice que eu fui parar da ponta da parede que eu estava lá na hora. De tão grave que foi o negócio. Quem estiver dessinando aí talvez entenda que fechou o circuito, né? Não sei que diabo que foi não, e também nem quero saber. Mas eu levei um coice tão bem dado, um negócio esquisito assim. Nunca mais eu me aproximei. Até hoje eu sou desconfiado com o negócio de energia. Qualquer coisa, eu penso duas vezes antes de mexer, porque eu aprendi a lição. Gente, eu estou dizendo isso aqui para vocês. Guarde o que o Padre está ensinando. Quando a gente sofre com aquilo que não presta, a gente não volta atrás, não. Se você sabe que aquilo é mal, se você sabe que aquilo te prejudica, se você sabe que aquilo te faz mal, como é que você vai voltar para lá? Desculpa, mas eu preciso dizer para vocês, eu falo isso emocionado, eu fico indignado de ver que as pessoas sofrem no pecado, vai lá e confessa, volta para o mesmo pecado. Não faça isso não. Isso é loucura, isso é coisa de gente que não tem
é hora de descansar. Então meu coração se lembrará. Aí entra a segunda parte, essa nunca falha. Confia no Senhor, confia no Senhor, segura na mão dele que ele é Pai. Confia no Senhor, confia no Senhor, e o que for difícil, você pode falar o que for impossível, do jeito que você quiser, Deus resolverá, porque Ele é onipotente, Ele tudo pode, Ele pode o que você não pode. Como é bom quando a gente chega no nosso limite e a gente vê Deus resolvendo com tanta facilidade que parecia tão difícil para nós. Nesse momento a gente descobre que nós não estamos sozinhos, e que bobo é aquele que quer lutar sozinho, é fraco demais. Feliz daquele que junta os seus esforços com a graça de Deus, e aí o final é sempre bom, é sempre vitória. Amém? Me perdoe que eu me delonguei um pouquinho, eu espero que tenha servido para vocês. Creio.